Bem-vindo ao Tagarelando Leituras. Olha, hoje a gente mergulha num tema que sempre gera debate, né? Será que a inteligência é fixa ou será que dá para expandir? O material que a gente analisou, ele meio que cutuca essa ideia antiga, sabe? Compara até com umas teorias da ciência que já caíram por terra. E a proposta central é bem interessante, bem prática. A inteligência aqui não é vista como algo, sei lá, abstrato. É mais a nossa capacidade mesmo de, primeiro, definir um objetivo. Depois, olhar onde a gente está agora em relação a ele. E aí, o ponto-chave. Usar comportamentos que o texto chama de estratégias, para diminuir essa diferença. Parece que tudo que a gente faz tem um objetivo por trás, né? Exatamente. E essa palavra estratégias, ela é fundamental aqui, né? Pensa nelas como se fossem os nossos roteiros internos, sabe? Sequências de passos que podem ser mentais ou, assim, ações físicas mesmo, que a gente usa para conseguir o que quer. O jeito como a gente organiza os pensamentos, as ações, isso define muito da nossa eficácia, da nossa inteligência em ação, digamos. Um exemplo bem claro que o material traz é o da digitação. Alguém que domina a técnica dos 10 dedos, poxa, geralmente é muito mais eficiente, né? Do que quem fica catando milho com 2 dedos. Assim, clássico. Ou tem outro exemplo interessante sobre o método de desenho da Betty Edwards. A grande virada na habilidade dos alunos não veio tipo de mais treino motor. Veio de aprender uma estratégia diferente para olhar para o objeto. Uma nova forma de ver. Isso, uma mudança de perspectiva, uma estratégia mental nova. E isso destravou um potencial que parecia que não existia, entende? Mostra bem como a qualidade do que a gente faz depende muito da estratégia que a gente usa. Entendi essa parte das ações que a gente vê, tipo digitar, desenhar. Mas e o que rola dentro da nossa cabeça? Nossos pensamentos também seguem estratégias? Totalmente. A gente usa estratégias internas o tempo todo, mesmo sem perceber às vezes. O material dá um exemplo bom: soletrar uma palavra mais complicada. Muita gente faz o quê? Cria uma imagem mental da palavra e aí lê as letras dessa imagem. Isso é uma estratégia interna. Faz sentido? Uma visualização? É. Outro exemplo um pouco mais complexo que o texto cita é o ciúme. Envolve o quê? Imaginar coisas futuras, buscar lembranças para confirmar uma suspeita, sentir emoções específicas. É toda uma sequência mental, emocional. Uma estratégia interna também. E imagino que, assim como digitar com 2 dedos pode não ser o ideal, algumas dessas estratégias internas também podem ser meio ineficientes, certo? Precisamente. E o ponto-chave que as fontes levantam é que essas estratégias, tanto as de dentro quanto as de fora, a gente aprende. A gente passa por estágios. Como aprender a dirigir, por exemplo. Ah, sim. Os estágios de competência. Isso. Começa na incompetência inconsciente, a pessoa nem sabe que não sabe. Aí vai para a incompetência consciente, percebe a dificuldade, né? Depois vem a competência consciente, consegue fazer, mas precisa pensar muito, prestar atenção. Com esforço. Exato. E, finalmente, a competência inconsciente. A pessoa dirige quase no automático, pensando em outra coisa. Essa automação é ótima para ser eficiente, claro, mas atenção. Tenho porém. Tem. Se a estratégia que foi aprendida e automatizada for limitada ou tiver alguma falha, bem, a gente acaba automatizando o erro. Continua fazendo daquele jeito menos eficaz, só que sem perceber. Nossa, isso conecta direto com outra ideia forte do material, que vem da PNL, né? A programação neurolinguística. A ideia de que, muitas vezes, quando alguém se sente incapaz ou lento para aprender algo, não é falta de capacidade básica. É mais uma limitação na estratégia que está sendo usada. Exatamente. É como uma das fontes diz. A maioria das estratégias pode ser aprendida ou modificada. Não é um destino selado. E tem como fazer isso na prática? Mudar ou instalar uma estratégia nova? Tem sim. O material apresenta uma ferramenta bem prática para isso, o chamado ensaio mental. Basicamente é usar a imaginação de propósito, sabe, para visualizar e praticar internamente novos jeitos de agir ou de responder a uma situação. Imaginar fazendo. Isso. Tem até um exercício bem curioso descrito lá. A pessoa marca até onde consegue girar o pé. O limite físico.
Depois, fecha os olhos e se imagina com muita clareza, muitos detalhes, girando o pé bem mais longe. E aí, tenta de novo fisicamente. E funciona? Frequentemente, sim. Há um ganho real na amplitude do movimento, só por ter ensaiado na mente. Caramba! Só de imaginar o movimento? Isso é surpreendente mesmo. Me lembrou aquela citação do Einstein que mencionaram. Algo como: o dom da fantasia significou mais para mim do que meu talento para absorver conhecimentos. Exato. A mente e o corpo estão super ligados. O ensaio mental ajuda a, digamos, criar ou fortalecer os caminhos neurais para aquela ação que se deseja fazer. Prepara o terreno. Então, tá. Juntando tudo isso, qual a grande mensagem que fica? Para mim, o principal que tirei das fontes é que a inteligência não precisa ser encarada como, sei lá, um dom fixo que ou se tem ou não tem. É mais como uma caixa de ferramentas, um conjunto de estratégias. Boas ferramentas. Isso. Estratégias que a gente pode observar, entender como funcionam, aprender novas, praticar e, o mais importante, melhorar as que já tem. O foco muda, né? Em vez de perguntar, eu sou inteligente, a pergunta vira, que estratégias eu estou usando? Como posso melhorar elas ou aprender outras? Perfeita síntese. E isso nos leva a uma reflexão final bem interessante, que o material sugere, né? Se as nossas reações, nossas emoções, nossas capacidades dependem tanto dessas estratégias internas, dessas representações que a gente cria, os nossos mapas da realidade, como o texto chama, nossos mapas mentais. Exato. Então fica a pergunta, até que ponto a gente é limitado pela realidade lá fora? E até que ponto a gente é limitado pelos mapas que nós mesmos criamos dessa realidade? A implicação é poderosa. Talvez a gente possa aprender a redesenhar esses mapas. Uma ideia aí tanto para a gente continuar pensando a respeito. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre o material tenha sido útil e esclarecedora. Inscreva-se, compartilhe e venha tagarelar com a gente sobre o maravilhoso mundo da leitura.